Irmãos, nós tivemos aí, eu vou colocar aqui, ó, o Oscar. E o palco do Oscar tinha que ser, né? O olho, o olho de Horus, que deu uma noção também ao cerne. Preste atenção nessa imagem que você está vendo aí. E o cerne. Irmão Miros acabou. Eu estava estudando isso aqui, olha só. Isso aqui é o cerne, né? A antimatéria. E o irmão Miros acabou de me mandar aqui a questão da matéria escura. A matéria escura, né? E deixa eu achar aqui. E eu quero dizer para os irmãos, que eu li um livro, irmãos. Eu li um livro. Terminei de ler ele, e até estou falando muito sobre ele. É um livro que você tem que ter espiritualidade para ler, né? O livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, chamado Mais Esperto que o Diabo, ele é um homem que dentro da história ali, ele teve um diálogo com o diabo. E nesse livro, né, daí você fica na mente se ele conversou com o diabo mesmo ou se tudo aquilo foi uma conversa dele com ele mesmo. Mas existe muita lógica, muito fundamento. E nesse livro, o diabo ele diz que ele é o negativo. Olha só, ele tudo que é negativo é dele. E como é que ele domina as pessoas? Pelo medo, pela propaganda, pela alienação e um domínio da mente pelo medo. Pessoas que têm medo, ele diz que ele domina e ele escraviza. Eu achei um exagero, porque dentro desse contexto de um livro de 1939, ele já dizia em 39, nesse período da grande recessão americana, uma crise que ele dominava já 98% da população mundial, dentro de um projeto de escola, de entretenimento, de tudo que você possa imaginar. Então, quando nós estudamos sobre a antimatéria e o CERN, você vai ver que eles construíram um megacomputador na Suíça para encontrar a partícula e contrapartícula de Deus, e é uma partícula da matéria escura, né, que seria o negativo. Stephen Hawking diz que isso poderia causar um buraco negro e destruir o planeta Terra. E existem muitos cientistas que alertaram para não construir o CERN. E se você estudar sobre isso, você vai ver, olha aí, a logo do CERN. Como tudo está interligado à inteligência artificial, à tecnologia quântica e à antimatéria. Você vê o número 666. Agora, olha lá dentro do olho do palco do Oscar, você está vendo um globo ocular, que sempre é o olho de Horus, e você vai ver praticamente isso daqui, ó. E aqui está, né, o CERN, né, e o colisor da antimatéria. Então, quando você estuda sobre isso, o irmão mesmo mandou uma matéria aqui, né, e eu vou estar colocando aqui para vocês, só para vocês entenderem que a tecnologia, eu sempre falo com vocês, irmãos, né? Mas tem muita gente nova aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição e ativação do sininho, né? Olha só, quinto estado da matéria, ingrediente da matéria escura pode ser a informação.
Então, nós temos a matéria em si, né? Que seria aí o que nós conhecemos, o que é concreto, o que é real. E essa procura pelo lado negativo da antimatéria pode levar a uma procura por coisas obscuras. Se você estudar sobre o CERN, você vai ver, né? Você vai ver que eles já ouviram vozes e eles já viram demônios dentro da antimatéria. E aí é o que o Momires está dizendo, que é a mesma visão que eu tenho. Veja que nós temos, além do CERN que nós temos lá na Suíça, que é um mega computador da partícula antimatéria, nós temos as plataformas, inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos um protótipo do CERN também no Brasil e em outros continentes. E todas as informações dessas usinas, porque é muita energia vinculada ao que está sendo feito, é tudo interligado às informações adquiridas. Então, é o que o irmão Miros está dizendo. Se você estudar sobre isso, você vai ver que pessoas já ouviram vozes e já viram vultos nesse lugar. E agora, olha só, é muito perigoso a antimatéria. O CERN está gerando um portal, o irmão Miros está dizendo, né, para os demônios. Inclusive, eles já se comunicaram com seres de outras dimensões, né? Então, olha só o que está dizendo essa matéria aqui, ó. Informações das partículas pode ser o quinto estado da matéria, de acordo com a proposta apresentada em um novo estudo. O autor sugere ainda que a informação poderia ser o bloco de construção da misteriosa matéria escura do universo. Nosso universo é um holograma projetado por outra dimensão. O buraco negro com cabelo pode resolver o problema deixado por Hawking. O que é a informação? Toda a matéria que conhecemos é formada por partículas que possuem massa, né? Como os elétrons, prótons e nêutrons. Era isso que eu queria falar. Eles podem assumir 4 formas: sólida, líquida, gasosa e plasma. Este último ocorre quando os elétrons e prótons são arrancados dos átomos que compõem um gás. Por exemplo, os cientistas já sabem que há algum tempo que, mesmo alterando o estado de determinada matéria como água, as partículas conservam uma informação. De acordo com as leis da física, a informação contida nas partículas não pode simplesmente desaparecer. Aconteça o que acontecer. Então, outra regra inviolável é que as partículas da matéria podem ser bagunçadas, mas nunca reorganizadas a um estado anterior. Em termos técnicos, em qualquer sistema fechado, onde nada entra e sai, a entropia nunca diminuirá espontaneamente. O papel de um livro não volta a ser parte de uma árvore. Água morna não se separa de partes quentes e frias, e por aí vai. Essas mudanças de estado da matéria são descritas com o aumento da entropia. Em sistemas fechados, a entropia nunca diminui, embora possa permanecer a mesma. Isso também implica que a forma nunca se perde. Nada sai, nada entra. Mas lembre-se, as informações, quando nos referimos a um conjunto de propriedades quânticas das partículas que compõem o sistema. Não se trata, portanto, de palavras ou códigos binários como os de computadores, e sim de um conjunto complexo de coisas que precisamos saber para construir a matéria original. Por exemplo, na analogia do papel, poderíamos analisar as partículas de um livro para verificar que elas vieram de fato de uma árvore. Na prática, as informações da matéria consistem em dados para determinar seu microestado específico até o momento. A informação do fórum, por exemplo, tem sido usada
pelos cientistas para saber mais sobre o sistema de onde as partículas se originou. E alguns físicos tentam até mesmo calcular a quantidade de informação de todo o universo. Então, olha só. Aí nós temos... É muito grande aqui, ó. O que talvez muitos não esperavam é que a informação poderia em si mesmo possuir massa, muito menos que elas seriam dos estados mais elementais da matéria. Mas um experimento pode mudar a física como conhecemos. O físico Dr. Melvin Vapison já publicou as pesquisas anteriores sugerindo que a informação tem massa e que todas as partículas elementares armazenadas informações sobre si mesmo, de forma semelhante à forma como os humanos têm DNA agora. Ele propôs um experimento para testar a hipótese. Esse novo artigo publicado adverte os cientistas poderiam detectar e medir a informação de uma partícula elementar por meio de colisão entre partículas, que é o CERN ou a antimatéria. Antipartículas. As informações é um elétron de 22 milhões de vezes menor que a massa dele. Mas podemos medir o conteúdo da informação apagando quando um elétron e um positron, a antipartícula do elétron, se chocam, ambos se eliminam, mas não sem que suas massas sejam convertidas em outras partículas e em energia. Afinal, nada no universo pode simplesmente desaparecer. Acontece que a informação do elétron e do positron também tem que ir para algum lugar. E nesse processo específico de coalizão partícula-antipartícula, a massa é convertida principalmente em fótons gama. Mas o Dr. Vapison também prevê que o processo também levaria à conversão de informação das partículas colisoras em fótons infravermelhos, IR, de baixa energia. Ele espera que os dois fótons tenham comprimentos de onda de 51 aproximadamente, dependendo da temperatura da atmosfera. Aí, olha só, ele também afirma que outros mecanismos de conversão são possíveis, como fótons gama, tornando-se portadores desse excesso de energia de informação. Assim, ele afirma, mesmo que as conjecturas da informação estejam corretas, o experimento proposto não é, portanto, garantido o seu sucesso. Por fim, o Dr. Vapison diz que a informação poderia ser a matéria escura que compõe quase 1/3 do universo. Caso o experimento seja realizado e produza resultados previstos, esse seria um aumento do eureka, porque mudaria a física como a conhecemos e expandiria a nossa compreensão do universo sem entrar em conflitos com as leis da existência física. O que nós estamos vendo, meus irmãos? Não é simplesmente nós não estamos vendo simplesmente nós não estamos vendo simplesmente o homem sendo instruído pela ciência para fazer determinadas coisas. Existe algo muito maligno na matéria escura. O que é isso? Esse algo maligno na matéria escura. Existem instruções diabólicas por trás de tudo que está ligado à tecnologia quântica, que mede o espaço e o tempo. E todas as vezes que você ouvir sobre tecnologia quântica, você está diante da onisciência satânica. E todas as vezes que você ouve falar da inteligência artificial, você está ouvindo sobre a onipresença satânica. O CERN do Brasil se chama Sirius e fica em Campinas. Obrigado, irmã Maria Rezende. Não é no Rio de Janeiro, é em Campinas que fica o CERN do Brasil. E eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que tudo que está ligado ao CERN
tá ligado porque eles colocaram lá na Suíça, no portal do CERN, o Shiva, meu irmão. E Shiva é o deus do caos. Quando iniciou a pandemia, você tem uma reunião com líderes do país Xing Ling e os líderes da ONU, inclusive o Tedros, numa sala da ONU que tinha Shiva, bem no centro assim da sala que eles estavam. E Shiva é o deus do caos. E eles fizeram uma encenação nesse lugar de um sacrifício humano, né? Então, o que tem a ver a ciência com Shiva e com o sacrifício humano? É porque toda essa ciência que está sendo adquirida pela antimatéria, ela é mais diabólica do que nós podemos imaginar. E, na minha visão, que o irmão Miros disse aí é muito forte, muito sério. Nós estamos diante de portais sendo abertos para a liberação de muita coisa espiritual, né? Olha só a informação do irmão Miros. Então, a gente tem que pensar, mas não é ciência? Não está estudando sobre matéria e antimatéria? Por que Shiva está lá na frente, o deus do caos, está na frente, e por que eles fizeram a encenação de um sacrifício humano nesse lugar? É algo que nós devemos pensar, irmãos, raciocinar. Então, olha só. Olha só, essa imagem que você está vendo aqui, ó, bem no centro é Shiva, o deus do caos. Então, existe muita coisa acontecendo que está ligado a isso daqui. Se você estudar sobre a tese de Hawking, né, que foi o físico aí da questão, ele foi totalmente contra, e como outros físicos também foram contra, cientistas, porque eles estavam dizendo que estavam querendo abrir portais, é como que se, através de toda essa ciência, só para os irmãos entenderem, eles quisessem entrar em outras dimensões ou até a cápsula do tempo, dessa questão de espaço e tempo, passado, presente e futuro. É como se o homem estivesse aí abrindo portais até para comunicação com outros sistemas através da antimatéria. Então, eu repito, não é só ciência. Existe muita coisa diabólica por trás de todo esse sistema. Porque você vê, para que vai colocar o deus do caos na porta do CERN? Essa imagem que você está vendo aí de Shiva é na porta, meu irmão. É a porta do CERN. É a porta do CERN. É o que você está vendo aí, ó. Shiva, tá vendo uma sombra gigantesca lá, ó? É o deus do caos. Então, olha que coisa do que está acontecendo diante dos nossos olhos. E aqui o que você vai ver aqui, eu não vou soltar o vídeo, mas eles fizeram um sacrifício aqui. Olha aí, aqui existe uma pessoa. Não dá para ver muito bem porque é uma câmera. Olha só a imagem. Essa é a imagem. Eles fizeram um ritual de um sacrifício humano. E isso que você está vendo aí é na porta do CERN, aonde se estuda sobre esses portais dimensionais e a procura do homem a uma ciência totalmente diabólica e maligna, né? E é aí que eu falo, meu irmão. É aí que eu falo. Por que o Shiva está lá dentro da OMS, dentro da ONU? Por que Shiva está na porta do CERN? Não é algo do acaso isso daqui, meu irmão. Isso aqui não é algo do acaso. Então, eu repito, tudo que está relacionado à tecnologia quântica, em tecnologia artificial, à inteligência artificial, está ligado ao governo do Inico, que não é só um governo, que a gente vê de uma única moeda, um único governo e uma única religião. O sistema que está relacionado a tudo isso que você está vendo aqui
é mais diabólico do que você possa imaginar, né? Mais diabólico do que você possa imaginar. Não, isso aqui não é a gravação de um filme, isso aqui foi bem aleatório que foi feito, né? E você está vendo aí um sacrifício humano, né, sendo feito no portal do CERN. Você vê, olha aí, ó, a mulher estava em pé, agora ela já está ajoelhada, ó, a mulher aqui bem do lado do rapaz, de rosa. Aí você vai acompanhando aí, que eu vou dar uma soltada aqui rápida, ó. E é um lugar que tem muita segurança. Você não entra no lugar desse de qualquer forma, ó. Você não entra e eles estão diante de Shiva, o deus do caos. Isso que você deve gravar aí, ó. Olha só, a mulher deitou. A mulher deitou. E aí vem. O rapaz fica desesperado, mas ela levanta depois, né? Então você está diante de algo que você deve pensar. Você deve pensar. Deus abençoe, irmã Lorena, pela sua ajuda. Deus abençoe muito sua vida. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por que eu estou falando isso aqui? Porque daí você vai lá para a abertura, né? A abertura. Deixa eu colocar aqui para vocês. Do Oscar, que parece, né? E você vê aí vários. Tudo que está relacionado a Hollywood, a Oscar, tudo isso tem envolvimento da ciência cristã. E relacionado a tudo isso, né? E isso nos chama atenção. Isso que você está vendo aqui é dentro do CERN. Quando você também, sobre essa questão de portal aí, você ouve falar sobre máquina do tempo, você vê muito essas imagens aqui relacionadas à máquina do tempo em filmes. Muito. Né? E isso daqui que você está vendo é dentro do CERN, é gigantesco, meu irmão. São mais de 100 quilômetros. Né? É um círculo gigantesco que pega 2 países e é um local totalmente específico. Como existe o CERN do Brasil. E toda essa tecnologia aqui custa... Esse daqui da Suíça é trilhões de dólares. A busca... E aí vem o símbolo do CERN aí, ó. Que é o 666. Você vê 36 aqui, né? Você vê nitidamente aí 36. O 666, né? Só que para muita gente, a gente vê demônio em tudo. 125 quilômetros. Obrigado. Muitas pessoas dizem, vocês vê demônio em tudo. Não, meu irmão, tudo isso está interligado. Todo o sistema tecnológico do mundo está interligado. Tudo tem um princípio diabólico, né? E as pessoas estão totalmente dispersas. Eu acredito em pessoas que estão aqui nessa live hoje que nunca ouviu falar sobre esse assunto. Nunca ouviu falar que existe um mega computador do tamanho desse que está aí à procura dessa pseudo-matéria escura e que quer abrir uma dimensão de portais para conversar com, segundo ele, seriam outras dimensões, outras inteligências, e é a questão do espaço e tempo, né? Olha só. Que coisa tremenda, né? Coisa tremenda. Agora, outra coisa tremenda é o símbolo do CERN, que é o 666.